E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área, bora para mais um vídeo. Hoje era para falar de macroeconomia, mas vai ficar para super live de quarta, às 20 horas, toda quarta você sabe que a gente faz uma live aqui no canal. Quero falar mais de macroeconomia, só que o negócio aqui no Brasil tá pegando fogo, as coisas estão muito ainda incertas no cenário brasileiro, e o cenário brasileiro ainda estando muito incerto, acaba deixando que tomar decisões acaba sendo mais complicado, acaba sendo mais ali desafiador, né? Então, realmente, na primeira parte desse vídeo, eu quero trazer algumas questões sobre macroeconomia. O foco do canal aqui é cripto e macroeconomia, certo? Mas não tem como deixar essa questão ali do possível ministro da economia brasileiro que está sendo ventilado, né? Que é o Haddad. E eu vou trazer o currículo dele e você vai entender porque que o mercado hoje não ficou muito animado com essa questão do Haddad sendo ministro da economia. As pessoas estão esperando o Meirelles porque elas já conhecem, o investidor internacional ele já conhece o Lula, ele sabe que num primeiro momento pode dar um boom, o investidor internacional já conhece o Meirelles, só que agora o Haddad você vai ver pelo currículo dele da preocupação do mercado, tá bom? Então a gente vai entender esse cenário também, porque a gente pode ter algumas oportunidades em alguns ativos que eu vou falar mais pro final do vídeo. Mas vamos abrindo aqui o vídeo, pessoal, falando sobre aqui a macroeconomia. Então, uma coisa que eu quero destacar é que alguns setores já estão sangrando, já estão crashando, como por exemplo o setor de tecnologia. As ações tech e as empresas de tecnologia, como você vem acompanhando aqui no canal, elas estão sangrando. A Meta, que é dona do Facebook, já caiu mais de 60%, né? E é claro que agora ela sofrendo essa crise, né? E sofrendo aí essa queda ali no seu faturamento, ela está planejando demitir os funcionários em massa, seus capitalistas. Então, isso, lembra quando a gente falou do ciclo Hope? O ciclo Hope é justamente isso. Primeiro lá, estoura os imóveis, depois cai ali os pedidos, né, os transportes. Aí eu falei da FedEx, que estava caindo os pedidos. Depois caem os lucros das empresas, que eu acredito que a maioria dos lucros que a gente vai ver caindo vai vir em 2023, no último trimestre deste ano. E agora a gente já está vendo algumas empresas sofrendo bastante com isso. As empresas tech são as que mais estão sofrendo por essa questão de aperto monetário, porque elas foram as mais beneficiadas dessa expansão. Então as empresas tech foram as que mais se beneficiaram da expansão e as que mais estão se prejudicando com a contração, né? Então, quando você entende essa dinâmica de ciclo, você acaba se beneficiando dos movimentos. Você tem um melhor timing de entrada nos ativos e também um timing de saída. Essa que é a grande jogada. Isso que eu busco trazer aqui no canal e aprofundo no meu treinamento Clube dos Capitalistas 2.0. Então a grande jogada, pessoal, é que agora a gente está vendo o último ciclo lá do Hope, que são as demissões. Só que ainda isso não está propagado em todos os setores. A gente vê isso mais nas empresas, nos setores mais frágeis, né? Nas empresas como, por exemplo, as de tecnologia. E eu acredito que isso pode, né, se tornar mais frequente, e é isso que vai ser um bom sinal de fim de ciclo para que o outro se inicie. É quando o desemprego aumentar que vai ser um bom sinal de que agora as coisas podem voltar a retomar, porque aí o Fed vai poder voltar a estimular a economia. Por enquanto, ainda isso não se escalou para outros setores, digamos assim. Então ainda a gente tem que observar muito a questão da inflação, pessoal. E aí eu quero falar para vocês desse indicador macroeconômico extremamente importante que vai sair no dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro sai aí o Core Inflation, tá? O Core é aquela inflação que exclui, né, os alimentos e a energia, que são justamente, né, os preços mais voláteis. Então ali a gente vai ter uma ideia se esse aperto monetário ele está surtindo efeito ou não. E aí a gente vai ter uma ideia do tom que o Fed vai adotar nas próximas reuniões. Se ele vai continuar aumentando mais os juros com mais força ou se ele vai começar a colocar um pouco o pé no freio. Só que lembre-se, não é porque ele vai começar a aumentar os juros em menor intensidade que o juro está caindo. O juro vai continuar subindo. A meta da inflação está longe de chegar aonde eles querem. Então tem um longo caminho de aperto pela frente, aparentemente. Então é isso que a gente tem que observar, tá bom, seus capitalistas?
Cuidado com a ejaculação precoce. Essa que é a grande jogada. E aí, a gente vai observar então esse indicador aqui da inflação no dia 10, com certeza. Se você está inscrito aqui no canal, a gente vai fazer um vídeo falando sobre isso e trazendo essas novidades. Isso aqui vai dar uma ideia, né, do que a gente vai ter para enfrentar. Beleza, pessoal? Então, inflação dia 10 vai ser bastante importante, tá? Pra galera que acredita que a Petrobras, que as ações vão cair aqui no Brasil e no mundo todo, e a Petrobras, claro, eu acredito que vai ser uma das empresas que mais vai se lascar nisso, porque primeiro nós temos aqui uma mudança de governo no Brasil, onde as estatais devem sofrer mais, e também nós temos uma questão que o mundo, a macroeconomia está entrando numa recessão lá fora, e as commodities, geralmente, elas tendem a cair nesses momentos que o mundo está desacelerando. A gente vê a China desacelerando, a China ainda com aquela política de fechamento. Então o mundo todo está desacelerando, né? E as commodities tendem a cair também. Como eu já falei em vídeos passados aqui, para você que acompanha o canal, as commodities geralmente são a última bolha a estourar, tá? Então, nesse momento é que o Brasil vai ser prejudicado. Então fica de olho nisso. E aí, então temos alguns fatores que podem prejudicar aqui o Brasil. E aí, se você quer ver as puts que eu tô comprando para fevereiro de 2023, é só se tornar membro do canal nível 3, porque se você acredita que as ações da Petrobras vão continuar caindo, as puts, essas opções de put com vencimento para 2023, fevereiro de 2023 que eu garimpei, elas podem se valorizar e pode ser bem interessante você se expor aí nesses derivativos, tá, seus capitalistas? Aqui abaixo, lá no seu computador tem um botãozinho Seja Membro. Membros nível 3 têm acesso a esses conteúdos exclusivos. Inclusive lá, nessa atualização em vídeo, eu dei um panorama aí sobre a questão do mercado, tá? Vou deixar o link desse vídeo na descrição. Muito bem, falamos de macro, falamos de indicadores que você tem que observar. Agora vamos falar aqui um pouco do cenário Brasil. Hoje, pessoal, o dólar deu uma disparadinha, tá? 5,15. Há 3 dias atrás, nesse vídeo aqui, bancos centrais comprando ouro, mercado em negação, dia 10 de novembro será decisivo. Nesse vídeo eu falei sobre o dólar a 5,2, 5,3 sendo uma oportunidade de compra. Então vamos ver o que eu falei nesse vídeo, e nesse vídeo também eu falei sobre o Bitcoin, vamos lá. Aqui falando do dólar contra real, eu acredito que a gente está tendo uma oportunidade, dólar próximo dos R$5, abaixo dos R$5, é uma oportunidade. Lá para os membros do canal nível 2 ou acima, eu vou mostrar quando eu for comprar dólares, tá? Já tô pensando aí em comprar uns dólares sim, e se eu for fazer isso, é claro que eu vou mostrar primeiro para os membros do canal, tá? Mas aqui falando abertamente, eu acredito que já começa a ficar interessante você pensar em fazer uma exposição aí fracionada, compras semanais em dólar, né? Então falamos que o dólar estava numa oportunidade ali, e também eu falei do Bitcoin, né? Que ele poderia bater cabeça nessa região aqui, que é uma região de venda, né? É uma região onde os institucionais eles acabam despejando na cabeça da galera. Falei também essas duas questões e está acontecendo justamente isso agora, né, pessoal? E aí, por que o dólar hoje se valorizou? É isso que a gente vai aprofundar agora. Um dos fatores fundamentais é porque estão ventilando que o Haddad, né, ele quer ser ministro da economia e não da educação ou ali do MEC, né? Então, isso, né, pessoal, essa notícia que saiu hoje fez justamente aí o mercado ficar um pouco pessimista. E aí por que, Gabriel, que o Haddad, sendo ministro da economia, deixa o mercado pessimista? O mercado ele tá ainda com uma esperança que o governo Lula vai ser aquele governo Lula lá de 2003, 2004, que pegou um boom das commodities, que teve muita sorte de ter a China crescendo, né? E esse cenário é totalmente diferente hoje. Hoje o cenário é muito mais delicado, né, seus capitalistas? Hoje a gente não tem a China pujante, hoje a gente está pegando uma macroeconomia muito mais fragilizada. Então realmente o cenário é diferente daquela época. Mas o mercado, ele tem uma esperança ainda de que a gente pode ter um bom governo Lula, né? Mas eles esperam, por exemplo, lá o Meirelles, né? Chama o Meirelles, o mercado está esperando o Meirelles, por exemplo, como ministro. E aí quando você fala que o Haddad vai ser ministro, aí você vê o dólar disparando, você vê a bolsa aí corrigindo, né? Hoje o Ibovespa corrigiu. Então vamos ver um pouquinho do currículo do Haddad para entender essa preocupação aí do mercado. Então o Haddad, ele é bacharel em Direito, tá?
tá? Com especialização em Direito Civil. Ele é mestre em Economia pela Universidade de São Paulo, com especialização em Economia Política. Ele é doutor em Filosofia, tá? Doutor em Filosofia, e é professor de Teoria Política Contemporânea no Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, Esse currículo aqui é de 2012, do próprio site do Ministério da Educação. Então, ele já foi, né, ministro. E aqui, pessoal, o que preocupa, né, o mercado? É que, por exemplo, livros que ele publicou. O Sistema Soviético. Em Defesa do Socialismo. Desorganizando o Consenso, né? Sindicatos, Cooperativas e Socialismo. Trabalho e Linguagem, né? Então, ele tem alguns trabalhos ali e tal, que são um pouco puxados, assim, para essa questão meio do socialismo, né? E isso não deixou o mercado muito animado, né, seus capitalistas? Então, como é que vai ser essa política caso o Haddad seja ministro, né? Então, esse que é o grande problema hoje de você falar de Brasil. Porque a gente não sabe nada do que vai ser o governo do Lula, a gente não sabe quem que vai ser o ministro, a equipe. Tem algumas especulações que a gente vai aprofundar agora, como por exemplo aqui, ó, o Márcio Fontes, ele comentou o seguinte: pessoal, eu tinha um vídeo aqui separado também, pô. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Quem sabe faz ao vivo, né? O vídeo é gravado, mas quem sabe faz ao vivo. De um trecho, cara, que o Haddad, ele fala sobre ali a questão dos sem terra, cara. Essas questões aqui o mercado ele vai observar, tá? Essas questões aqui o mercado vai observar. Ele tava era um trecho do Pânico aqui, ó. A lei diz que a terra tem que cumprir função social. Se não compara, só dá uma carta para o ex dizer onde não cumpre função social. Vamos lá, apropriamos para fim de dizer onde não cumpre função social. Se não compara, só mandar uma carta para mim para dizer onde não cumpre função social. Mas vamos lá e desapropriamos para fim de Superman, você que é um cara muito... Então tá aí, né? Essa que é a visão da Haddad, né, pessoal? Então o mercado vê isso aí, ele fica meio preocupado. E aí, falando da equipe do Lula, o Márcio Fontes aqui que eu tava falando, ele falou o seguinte: saiu no Correio Brasiliense de hoje artigo especulando que assessores do presidente eleito, né, poderiam estar vislumbrando o uso do mecanismo constitucional que permite o Banco Central comprar dívida emitida pelo Tesouro Nacional. Vixe Maria, eu fiz alguns vídeos atrás falando que o Lula estava pedindo aumento do orçamento para o ano que vem em 200 bilhões. É um governo que se diz claramente que quer usar da máquina pública como mola propulsora para o crescimento econômico, né? Então quando você ouve eles trazendo essas ideias, dá até um arrepio, né? Porque isso com certeza vai depreciar a nossa moeda ainda mais, tá? A gente já vai falar sobre o dólar. Então, pessoal, eles estão falando aqui em fazer um quantitative easing, basicamente. O problema é que agora não é muito um bom momento para você fazer um quantitative easing igual estão fazendo nos Estados Unidos, de afrouxar a economia, porque a inflação ainda está elevada, né? Então isso pode depreciar a nossa moeda. Por isso que eu acredito tanto nas criptomoedas como forma de você se proteger. Abre sua conta aqui na Bitfinex, tá? A Bitfinex é a nossa plataforma parceira. Lá você pode comprar criptomoedas, tem várias, como também dólar, né? Lá na Bitfinex você pode comprar dólar, seja em stablecoin de dólar, como também dólar mesmo, pela Bitfinex, tá? Então eu acredito que ter dólar na carteira é muito importante. E aqui eles estão falando justamente em imprimir mais dinheiro, né? Então eles estão falando de utilizar um mecanismo onde o Banco Central vai comprar a dívida emitido pelo Tesouro Nacional. E aí o Márcio Fontes fala, né? Vocês têm ideia do que uma ação nesse sentido significaria, né, pessoal? Então, basicamente, né, é um quantitative easing tupiniquim, pessoal, exatamente. Eles vão fazer um QE tupiniquim. Então isso realmente é algo para você ficar de olho. Pode dar um boom no primeiro momento, mas como eu falei, vai ser um voo de galinha. Você que acompanha o canal já entendeu que eu acredito que vai ter um voo de galinha. Isso é normal, ciclo clássico. E aí quem entender isso, quem se ligar a isso, vai surfar esse movimento e vai ganhar dinheiro, vai blindar o patrimônio e vai fazer acontecer, né? Mas o nosso câmbio aí, acredito que
lá para 2026, 2027 vai estar chorando, né? Com certeza a gente vai ter dólar acima de R$6, tá? Então realmente é algo para você ficar de olho. E aqui, pessoal, eu até estava fazendo algumas elucubrações aqui, se a gente está nesse triângulo rompendo para baixo ou se a gente está nesse canal de alta, né? Esse canal de alta aqui, essa LTA aqui está sendo respeitada, pessoal. Canalzinho de alta, aparentemente, a gente pode ver o dólar a R$6, se isso aqui for um canal, foi confirmado. Eu quero aqui, a gente tem uma resistência agora aqui nessa região, pessoal. A gente tem uma resistência, eu quero deixar o mercado andar para mim tomar melhores decisões e falar com mais clareza o que eu acredito. Realmente essa indecisão do cenário nacional acaba deixando difícil você tomar decisões, né? É um cenário nebuloso. Como eu falei para vocês aqui nesse vídeo, bancos centrais comprando ouro, mercado em negação, eu falei, né, que dólar a 5,3 era uma oportunidade, o dólar disparou, agora realmente eu preciso ver se ele vai romper essa linha amarela que eu coloquei, ó, dos 5,15, justamente, onde eu acredito que aqui é uma resistência importante, tá? Essa região aqui é uma resistência importante e o mercado parou justamente nessa resistência, que inclusive, se você ver nesse vídeo aqui, ó, de 3 dias atrás, a resistência estava aqui destacada. Então o mercado parou justamente aonde eu tinha colocado o destaque da resistência, eu nem tinha me ligado nisso aí. Então tá aí a importância da análise gráfica, a importância de você buscar o conhecimento, né? Então os capitalistas vão observar se ele vai conseguir romper essa resistência, né? E daí a gente pode ver sim, quem sabe o dólar a R$6, dependendo de quem for ministro, dependendo aí também da questão da macroeconomia, tá? Por isso que ter um pouquinho de dólar dentro de uma carteira antifrágil é tão importante. Se você quer comprar criptomoedas para se proteger das cagadas que os políticos vão fazer, se você quer comprar dólar, tem a Bitfinex, nossa plataforma parceira, link aqui na descrição. Se você não sabe bem como fazer as suas compras em reais na Bitfinex, tem tutorial também que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? E é isso, seus capitalistas. Para quem quer aprofundar os conhecimentos, tem o meu treinamento, Clube dos Capitalistas 2.0. Lá você vai aprender a dominar os ciclos, a ler os indicadores econômicos e você vai entender sobre economia, você vai entender como usar a economia para investir. Aí sim você vai aprender a blindar o seu patrimônio, porque você vai ter background para conseguir tomar as suas decisões. Vamos deixar o cenário desenrolar. Na quarta-feira temos live aqui no canal às 20 horas. Se necessário, a gente faz um vídeo aí também, não tem problema. E vamos acompanhando o cenário e vamos entender o que está acontecendo, né? Mas realmente o cenário brasileiro é bastante conturbado, bastante nebuloso. Por isso que você ter uma carteira diversificada, uma carteira antifrágil, né? É muito importante. Lá no clube você vai aprender a montar a sua também. A gente se vê na próxima, seus capitalistas malvadões. Tchau, tchau.